Recebemos aqui no estúdio o pessoal para bater um papo conosco sobre o evento que acontece amanhã de manhã em Camaquã. Será transmitido aí para várias redes sociais para o Brasil, para o mundo. Está comigo aqui o Sérgio Santana, que é CEO do movimento MCB, palestrante do evento de amanhã. Maurício Costa, do MCB, também vai falar conosco. O Adonete Júnior, também o meu amigo Vitor Hugo Lindenau, para conversar conosco a respeito deste evento. O evento que acontece a partir de amanhã de manhã, aqui no Humanize, já está liberado a venda de ingressos para quem quiser fazer presencialmente. E o CEO do Brasil Profundo, Sérgio Santana, e o Márcio conversa conosco agora a respeito deste assunto. Primeiro, Maurício Costa, muito bom dia, obrigado por atender a gente, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia a audiência incrível aqui da Rádio Acústica. É um grande prazer, uma honra estar aqui novamente com vocês para trazer esse grande evento aí junto com o Sérgio, junto com o Instituto Conservador Liberal para Camaquã, que está impactando toda a nossa região. Maurício, o interessante é que é o segundo evento realizado em Camaquã, mas é um evento pela localização Camaquã. Mas ele difunde e acaba tendo milhares de pessoas acompanhando um evento desse, né? Isso, o Sérgio vai nos contar um pouquinho do trabalho do Instituto, fazendo os eventos do Brasil Profundo pelo país inteiro. E há dois finais de semana atrás eles organizaram, eu pude participar junto lá no Paraná, em Londrina. Foi transmitido para 40 mil pessoas através do Gather. Que loucura, né? Sérgio Santana, muito obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra poder estar aqui e falar com você, explicar um pouquinho do evento. Só puxa um pouquinho o microfone. Isso, melhor. Do Brasil Profundo, do Instituto e do trabalho que a gente vem fazendo aí. Sérgio Santana, que é CEO do Instituto Conservador Liberal. Conservador Liberal. E esse material estava me contando agora no intervalo. Você e o Eduardo Bolsonaro montaram esse instituto justamente na intenção de captar pessoas, captar vozes, opiniões, pensamentos a respeito de um processo, de um procedimento de pensamento, de resgatar também valores que muitas vezes não são discutidos em ambiente, na maioria dos ambientes, vamos botar assim em palavra certa. Me dá um foco do Instituto esse e que trabalho vocês têm de aprofundar o conhecimento. Sim, bom, o Instituto nasceu de uma forma bastante singular e peculiar, porque eu e Eduardo, a gente sempre conta essa ideia e ela realmente é verdadeira. Nós tivemos a mesma ideia separadamente, em momentos distintos. E quando nós fomos conversar sobre os problemas, as mazelas que o movimento conservador, a direita brasileira, vivia, com a falta de estrutura, a falta de organização, a falta de uma perspectiva, de uma condução mais ordenada das coisas, nós percebemos que o nosso interesse era basicamente o mesmo. Criar uma estrutura, né, que é o Instituto, a semelhança do que acontece e ocorre nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra também, movimento conservador, a direita, principalmente, é impulsionada, conduzida por entidades privadas. É a participação do povo, participação dos cidadãos que faz com que essas ideias, esses valores sejam tão fortes nesses lugares. O benchmarking que nós realizamos, olhando a coisa dentro de uma lógica empresarial, né? Embora o Instituto seja sem finalidade lucrativa, já vamos falar isso desde agora, foi a Heritage Foundation, que talvez seja a maior instituição americana de política. Né? É uma instituição que tem um orçamento hoje lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, algo em torno de 80 milhões de dólares, e 90%, 85% do faturamento, né, do recurso que ela tem, vem de doações de 10, 15, 20 dólares, ou seja... Sim, pequenos contribuintes. Exato, é o povo que entende que cada um tem suas obrigações, cada um tem seus trabalhos, sua família, mas que a gente não vai vencer essa guerra contra a esquerda e contra os inimigos da liberdade, da família e de outros valores que nós defendemos, parados em casa ou individualmente, que a gente precisa de estruturas organizadas. Então, as pessoas ajudam efetivamente, não só a Heritage, como uma centena de outras instituições dos Estados Unidos, a fazer esse combate de ideias, esse combate político. E o cenário eleitoral é decorrência disso. Porque eu te fazer uma pergunta para ti, Maurício. O problema é o seguinte: durante muitos anos o Brasil teve grandes financiadores de organismos mais distintos, inclusive externos, para uma determinada linha de pensamento político no Brasil.
E de um lado, pelo que me desculpa se eu errar aqui, mas de um lado, por exemplo, do lado dos pensamentos mais de direita politicamente, eles simplesmente não faziam um trabalho junto às gestões educacionais, à população em geral, e sempre a esquerda teve um trabalho muito mais profissional, inclusive de divulgação. Por isso que nós temos uma geração aí de 30, 40 anos, um trabalho muito mais feito de identificar, produzir, melhorar, qualificar o pensamento de esquerda do que de direita. É mais ou menos isso? O trabalho nosso é longo, né? Não é um trabalho de curto prazo. Nós vivemos um momento em que absolutamente todos têm que se engajar. Nenhum conservador, nenhum brasileiro patriota pode ficar sentado em casa, né? Principalmente nesse ano agora. Nós não conseguimos ainda construir uma estrutura organizada. A estrutura que a esquerda criou e organizou foi feita a custas de muito dinheiro, principalmente internacional. Se você analisar os dados da CPI que investigou as ONGs anos atrás e os dados que são públicos, você vai chegar a uma constatação que assusta. De 2003 até 2013 e 2014, ali o fim do governo Dilma, as ONGs como a Ford Foundation, né, como a Open Society do George Soros e outras tantas americanas que são ligadas à esquerda americana, financiam campanhas como a do Joe Biden, financiaram Obama largamente, elas colocaram literalmente mais de bilhão de dólares no Brasil. Para quê? Para financiar essas ONGs de esquerda. O que nós vivemos ao longo das décadas passadas foi uma verdadeira invasão estrangeira de ideias que visaram a modificar o ambiente cultural e do pensamento brasileiro, que obviamente reflete na estrutura de poder. Não vou dizer que eles estejam errados. Por exemplo, a esquerda está fazendo o papel delas. O que faltou é a direita, o pessoal de pensamento diferente, de fazer o seu trabalho. Houve uma acomodação, vamos botar assim, por parte dos políticos, dos empresários. O problema aí, Fábio, problema aí todo é o seguinte, é que essas ideias não representam o povo brasileiro. Nosso povo, na sua maioria, é cristão conservador. Essas ideias financiadas com esses bilhões de dólares que o Sérgio cita, são ideias artificiais que são socadas goela abaixo. Sim, é bem isso aí. Mas eu digo o seguinte, houve uma acomodação pelo parte do outro lado, que pensam disso do jeito que tu está falando, de não interagir, não se prover. E aí acaba agora saindo esse movimento que você faz parte, Sérgio, é justamente tentar levantar vozes diferentes do que estava sendo plantado no Brasil, é isso? Vou tentar ser o mais justo possível, né? Vou fazer um paralelo aqui, me vem à mente agora. Uma coisa que o próprio movimento conservador faz muito, meu pai era militar, é apontar o dedo para os militares e dizer: os militares não combateram a esquerda culturalmente, foram para as ruas, prenderam, mas deixaram os caras tomarem o cenário local. Minha resposta para várias dessas pessoas falam: pô, cara, você não consegue ganhar na esquerda hoje. Você está falando que os caras tinham que ganhar em 64, você nem entendeu o que eles estavam fazendo. Quem esclareceu e mostrou para a gente que isso existia foram filósofos, foram autores conservadores no Brasil, e foram dessecando isso. Principalmente o professor Olavo de Carvalho, recém-falecido, que desnudou essa realidade. A grande verdade não dava para botar a culpa em ninguém que, na minha opinião, que se quedou latente, que ficou e não se organizou, porque as pessoas estavam cuidando de sua vida, acreditando que estavam no ambiente de normalidade. E a esquerda, de maneira silenciosa e subrepticiamente, dominando todas as estruturas. Agora, quando isso está claro para quem quiser ver, ou seja, a estratégia da esquerda chegou ao ponto daquilo que o Olavo chamava de estratégia das tesouras, que era do PT ocupar um espaço declaradamente à esquerda e do PSDB fingir que era um partido de direita. Fazendo com que essas forças todas que queriam se organizar para defender valores conservadores, de maneira ingênua, caíssem nas teias dos tucanos. Quando eles, na realidade, hoje, e um dos maiores méritos da eleição do presidente Jair Bolsonaro, foi jogar a luz sobre as trevas. Quando o Bolsonaro aparece como força política que antagoniza com tudo isso, com todo esse sistema, que fingia conflitar, eles olham e falam: pô, agora não tem mais alternativa. É por isso que hoje você vê o Fernando Henrique e o Lula unidos, o Alckmin se juntando ao Lula. Nunca tiveram distantes, nunca foram inimigos de verdade. Justamente eu trago essa informação, o Sérgio e Maurício e o Vitor aqui na mesa, é que, historicamente, nós que somos um pouquinho mais jovens, o Maurício é mais jovem do que eu ainda,
durante um período todo, houve um trabalho, como o Sérgio disse, em silêncio para que houvesse em todas as estruturas imagináveis, participação de um pensamento. Desde o cinema, o teatro, a foi música, indo. Eu me lembro de uma universidades. instituição pública de justiça que inclusive uma pessoa que faz parte, hoje é aposentado dessa, que na época havia subsídio para que estudantes pudessem se estar em algumas faculdades privadas para que eles fossem ascendindo dentro das suas carreiras e hoje estão em cargos chaves, decidindo muitas coisas nossas, mas com todo um trabalho feito ao longo de vários anos, né? E decidindo contrários às ideias do povo brasileiro como um todo. E não dá para dizer que eu sou contra ou a favor. O pessoal tem que entender isso, né? O problema é que é a história do Brasil. Aconteceu isso, né? Perfeito. Aconteceu 64, aconteceu eleições de todos os lados. Aconteceu. Bom, agora, como diz o Sérgio, há um contraponto, vamos botar assim, Exato. de pessoas que querem se manifestar e estão achando um jeito de fazer que o Brasil veja um outro lado. Eu acho Fábio, mais ou menos isso, as né? pessoas que estão nos ouvindo em casa, o agricultor, o trabalhador que está no comércio, no trabalho nesse momento, isso faz parte do espírito conservador. Nós não gostaríamos de ter que nos envolver com a política. No final do dia, a gente queria estar em casa, criando nossos filhos, desenvolvendo nosso negócio, trabalhando, conquistando as nossas coisas na nossa vida e querendo que o Estado não enche o nosso saco. Sim. Só que é o seguinte... Acabei de ver aqui na tela a declaração do Imposto de Renda 2022. Aí, você falando do Estado de encher o saco, eu já estou isso aqui pensando... E aí, esse é no outro final das problema contas, que nós temos aqui. a gente ficou de braços cruzados muito tempo e eles tomaram conta de tudo. Só que agora, um ano decisivo como esse, todo um ressurgimento do pensamento conservador da nossa estrutura, não dá mais para isso acontecer. Maurício, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não vai ter mais um país. Mas sua abordagem é interessante, eu quero até deixar isso bem claro, porque foi o que você acabou de falar, achei muito bom. Não é uma questão de tomar lado, no seu caso. Você está constatando um fato. Você está constatando uma realidade existente, né? Hoje, quando você liga a TV, quando você busca no meio acadêmico, quando você vê as autoridades que vão tratar de determinados assuntos publicamente, todas elas são de esquerda, de movimento de esquerda no passado, foram ali colocadas de maneira, inclusive, artificial, porque um levava o outro, um puxava o outro, eles dominaram as estruturas e foram colocando. E esse consenso falsamente construído foi criado a partir da eliminação de ideias antagônicas deles, né? E de muito artificialismo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O Vitor Hugo, o Lindenau que está aqui comigo, ele conheceu muito bem meu pai, e meu pai era contra que eu participasse de política no passado. E eu disse para ele, eu vou participar de política porque vocês ficaram em casa e deixaram as coisas acontecer. Simplesmente vocês, empresários, que ele era empresário de uma pequena empresa, mas vocês simplesmente abandonaram a política para que politiqueiros assumissem um papel que vocês que são empreendedores, são pagadores de impostos, né, que não dormem de noite para poder pagar conta no outro dia, vocês deixaram que a coisa acontecesse. Então, é interessante, eu digo o seguinte, porque, Sérgio, nós aqui que somos uma rádio relativamente pequena, mas importante para uma região, e tu viste agora mesmo, nós estamos com uma equipe dentro do Palácio Piratini, numa rádio interior, isso é raro acontecer, uma rádio interior fazer um protagonismo dentro de uma capital, dentro de um palácio de governo. Nós fomos avante nesse assunto. Só que, infelizmente, quando vêm convidados nossos aqui, porque só entra aqui na rádio quem é convidado, não tem essa coisa de indicar. Eu recebo aqui pessoas de um partido e recebo pessoas de outro partido completamente diferentes e antagônicos. Ainda assim, eu recebo no meu WhatsApp ou nos meios sociais da rádio que nós não devíamos ter deixado entrar essa pessoa ou aquela pessoa. Quer dizer, as pessoas não entendem que a democracia é nós dar chance das pessoas diferentes de falarem. Mas ao longo de muitos anos, só um lado falava, o outro lado não falava. Então... nós não queremos, Fábio, que a esquerda não tenha voz. A gente só quer ter uma contrapartida. Mas a contrapartida eu acho que sempre teve, né, Maurício? O problema é que não houve gente para falar, não houve vozes para falar. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos do lado do PT, por exemplo, que eu gosto das pessoas e não comungo com a ideia deles. Mas eu acho o cara legal, o cara é sincero, o cara diz o que ele pensa. O que eu não gosto é quando o cara diz uma coisa e faz outra, tenha por trás disso uma organização. Mas o importante de uma emissora é justamente isso, dar liberdade de ouvir as pessoas, porque nós estávamos há muito tempo amordaçados. E amordaçado não, sem fonte, vou botar a palavra assim. Eu preciso de fontes diferentes para vir falar em emissora. Então, vamos agora voltar ao caso do evento de amanhã.
o Sérgio e o Eduardo Bolsonaro criam um instituto com a intenção de levantar vozes no Brasil inteiro, ou fora do Brasil até, para que venha se falar de costumes, de posições. Me fala um pouquinho sobre costumes. O que vocês querem, através do Brasil Profundo, fazer com que as pessoas conversem mais? O Brasil Profundo, o próprio termo, o significado dele, vai ser amanhã abordado pelo Paulo Sanchotene, inclusive no evento, a explicação do conceito. É o Brasil que foi escondido por esse silêncio que você mencionou. Pelo fato de que a força desse aparelhamento que a esquerda fez de todas as instituições, de todos os espaços públicos no Brasil, teve em amordaçar, silenciar o verdadeiro Brasil, o Brasil do homem comum, o Brasil do homem que está no campo, o Brasil do homem que trabalha, produz, paga imposto, e que, quando via uma novela da Globo à noite, só era retratado como um cara... O empresário da novela não trabalha, já reparou? Passa o dia inteiro só pegando a secretária, brigando com o irmão, mentindo nas costas dos outros. Na novela é isso. Exato. Esse é o retrato da esquerda, né? Que faz, né, publicamente, construiu no imaginário da gente... O Maurício estava falando mais cedo, né? O próprio agricultor, o cara que hoje sustenta o Brasil, responsável pelo nosso superávit da balança comercial, né? Pelo que a economia nossa o próprio agricultor se sentia culpado, como se estivesse fazendo alguma coisa errada, como se fosse quase criminoso. Venderam a ideia que era o país do futebol, o país do carnaval, mas a gente é o país do agro. Exato. Pois é, o Vitor Hugo, que está aqui ao meu lado, candidato a prefeito na última eleição, né, Vitor? A vice-prefeito, eu fico pensando assim, o que os empresários estão fazendo longe da política, né? E o Vitor é um cara que eu tenho longa visão disso, porque eu acho assim, o Sérgio, Maurício e Vitor, é importante haver posições diferentes. Eu acho que a população, na sua grande maioria, ela tem que entender que há o B, que há o C, que há o lado D. Agora mesmo estava falando do doutor Alano Petras aqui, que é advogado. Nós tínhamos instituído há 4 anos atrás uma formatação de uma eleição sem partidos se juntarem, sem coligação. Por interesses de alguns, muda a legislação para salvar a pele de alguns que são donos de partidos. A quem interessa, eu como eleitor, uma alteração de uma lei que há 4 anos atrás eu achei que ia ser boa para mim. A gente não discutiu mais. Agora, em véspera da eleição, agora como é que é a federalização dos partidos? Ô Fábio, mas assim, o que a gente está vendo? A população em si é conservadora na sua maioria, é patriota, ama o Brasil. Só que a esquerda grita, a esquerda faz barulho, a esquerda vai no chat, enche o saco, comenta. Então parece que eles são a maioria, parece que eles realmente estão ali incomodando. Mas quem está em casa, concorda conosco, muitas vezes acaba não comentando. Mas pode ter certeza que a direita, que os conservadores, que as pessoas que querem tornar novamente, mostrar que o agricultor é o herói desse país, que o policial é o herói, acabar com essa inversão de valores, essas pessoas são a maioria. Mas muitas vezes elas ficam em silêncio. E não é questão só de ficar em silêncio. Essas estruturas ainda sobrevivem, né? Tem dinheiro ainda indo para elas, né? E as pessoas se profissionalizaram nisso. Eles não vão largar o osso, digamos assim, tão facilmente. E eu vejo com naturalidade esse movimento que algumas instituições públicas, inclusive, né, tomam à frente de tentar silenciar a direita, tentar silenciar o movimento conservador, porque é o último grito de agonia de um sistema que está morrendo. É o último grito de agonia e a tentativa desesperada de manter o status quo das forças de poder. A má notícia para eles é que a direita brasileira, o conservadorismo brasileiro é inexorável. Ele já penetrou na sociedade, essas ideias já estão presentes na nossa população, mesmo no indivíduo mais simples. E o trabalho do Instituto realmente é ser um motor disso, dar aceleração levando essas ideias e valores onde a gente puder. Porque é só com base no esclarecimento, só com base no conhecimento da verdade que as pessoas vão se libertar e vão conseguir entender a sociedade efetivamente. A gente muitas vezes tem medo, assim, medo não é meio a palavra, né? Mas a gente tem receio, né, de contestar uma coisa, porque a rede social hoje ficou um negócio de um livro aberto, né? Então tu contesta um político, uma decisão de um governador, não sei o quê, já os amigos, os não amigos da gente já vêm lascando em cima. Quer dizer, tu nem te manifesta para não criar problema para ti, né? Tem até isso, nós já estamos num limite de que as pessoas querem ouvir o que eu quero, o que elas querem ouvir o que é bom para elas. Quando eu faço um contraponto,
Aí as pessoas dizem que eu sou errado, que eu sou o contrário, que eu sou direita, que eu sou esquerda. Vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa turma que está comigo aqui, vou fazer um rápido intervalo. Amanhã de manhã acontece aqui no Humanize, que é um belo de um espaço que nós temos aqui, a jornada da redescoberta do Brasil Profundo. Estará em Camaquã, 2 de abril, algumas das pessoas que estarão passando, inclusive, aqui. Hoje à tarde, não sei se está confirmado, 5 horas da tarde. Ainda não está confirmado? Bom, então daqui a pouquinho nós vamos ver, a hora que nós confirmava, nós estamos tentando uma entrevista aqui com uma pessoa, estamos vendo se a gente consegue ou não. Mas o Sérgio Santana, que vai ser um dos palestrantes amanhã. Sérgio, que pauta tu vai levar as pessoas que estarão curtindo o evento presencialmente ou nas lives? Bom, na realidade eu sou CEO do Instituto, diretor executivo, né? Certo. Eu conduzo as atividades, toco, sou responsável pela gestão. Eu faço uma série de palestras já pelo Brasil apresentando o Instituto, a razão de existir, falando sobre o cenário político, da importância desse nível de organização. Nos eventos do Brasil Profundo, eu sinceramente prefiro falar bem menos. Eu fico no bastidor e dou ali o protagonismo para os palestrantes. Os nacionais, que são aqueles caras que são grandes no Brasil inteiro, que a gente leva para o interior, leva para as cidades, para as pessoas ou conhecerem ou terem a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que elas admiram à distância. E também, muito importante, né, como o Brasil Profundo visa dialogar com o Brasil de verdade, com o homem comum. Quando a gente vai numa cidade, num estado, a gente quer trabalhar os valores que a gente defende, a filosofia que a gente acredita ser a correta, dentro daquela realidade. O conservadorismo nada mais de maneira muito resumida, que o apego à realidade existente. Então, não posso trazer um evento nacional aqui e não falar daquilo que acontece na vida das pessoas, do cidadão que aqui está. Então, a gente dá um destaque muito grande às pessoas do local. Minha intenção, como organizador, como associado e fundador do Instituto, não é o protagonismo e muito menos o combinado com o Eduardo Bolsonaro sempre dar força a quem está na ponta, quem está no local e não suplantar a força dessas pessoas. Só que no outro evento que teve aqui, nós conversamos tivemos a oportunidade de falar com o Ernesto Araújo, né? Que também faz parte da turma que divulga isso. Eu achei muito legal o papo, assim, porque a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre o mercado internacional, externo, e é isso que eu tenho razão. Eu acho que nós temos que sair um pouquinho da capital, né, federal, dessas coisas, e externar, participar mais de eventos assim, em locais diferentes, como vocês estiveram no Mato Grosso, foi um sucesso, e amanhã vai ser um sucesso aqui em Camaquã. Maurício, como o pessoal participa de um evento presencialmente aqui amanhã? Vai acontecer no auditório do Humanize, às 8 horas o credenciamento, às 9 horas a abertura já com o ministro Onix. Então é importante que quem já tem o ingresso chegar cedo. As pessoas aqui da cidade de Camaquã ainda conseguem adquirir ingressos na Smart Cell, que fica na esquina da Matriz. Pode pegar os ingressos lá ou através do site mbcrs.com.br. Fábio, esse é um evento histórico não só aqui para Camaquã, não só para nossa região, para o Rio Grande do Sul. É um dos maiores eventos conservadores que nós já tivemos aqui. E o trabalho que o Instituto Conservador Liberal tem feito, fazendo os eventos do Brasil Profundo, é fundamental. Por quê? Porque tira esses grandes eventos das grandes cidades. É muito fácil organizar um evento desse em Porto Alegre, encher de gente, impactar, usar as grandes redes de hotelaria. Aqui é diferente. Aqui nós impactamos a região, impactamos a cidade, fica marcado na história. Nós vamos ter caravanas vindo de várias regiões do Brasil. Legal, Venâncio Soares, do Rio Grande do Sul, Venâncio Soares, Caxias, Rio Grande. Então todo o estado se mobilizando para vir a Camaquã, e isso impacta a nossa região, nosso turismo, a nossa economia gira, né? Os restaurantes, os hotéis. E além disso também nós temos a oportunidade de levar a riqueza que nós temos aqui na nossa região para o Brasil inteiro. Porque o evento que nós fizemos há 2 semanas atrás, o Instituto fez lá no Paraná, foi transmitido para 40 mil pessoas. Então o Brasil todo vai estar assistindo o evento que vai acontecer aqui em Camaquã e vão conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Costa Doce. Quem não estiver presente, estiver em casa, viajando nos municípios vizinhos, quiser acompanhar o evento, como faz, Maurício? Serginho, quer passar o recado do Getter? O evento vai ser transmitido ao vivo online na página do Instituto no Getter, que é a rede social internacionalmente conhecida pela defesa da liberdade, né? Ao contrário do Instagram, Twitter, Facebook, ela não bloqueia e não elimina, né, os debates e a visão de mundo conservadora, né? Não luta contra
aqueles que têm algo a dizer, advoga pela liberdade de expressão. Então a gente vai estar transmitindo online no perfil do Instituto Nogueira. Quem quiser acompanhar, se inscreva no Getter. Quem não está inscrito, né, cria um perfil no Getter, e quem já tem o perfil pode logar no perfil do Instituto, que vai estar transmitindo online. É interessante a gente divulgar isso, porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de estar presente, né? E a gente tem que respeitar isso. Daqui a pouco está com criança pequena, tem visita em casa. Tem que ter outras alternativas das pessoas ver o evento. Fica armazenado também no YouTube para quem quiser buscar essa informação depois do evento acontecido? Sim, fica disponível na internet para as pessoas poderem acompanhar, porque são palestras assim enriquecedoras, muito profundas, né, que vão de fato acrescentar muito na vida das pessoas. E a gente sabe que a correria às vezes impede que as pessoas se desloquem, venham presencialmente. A gente vai ter um público gigantesco aqui, como eu já disse, vindo de todo o estado do Rio Grande do Sul, e também uma audiência no Brasil inteiro que vai acompanhar. Eduardo Bolsonaro vai estar aqui presente, Onyx Lorenzoni e grandes outros nomes aqui dos painéis que nós vamos trabalhar amanhã. Pois é, estou vendo aqui um deputado estadual, o Gilberto Catani, o Paulo Chuchu, que é policial civil e vereador também, né? Isso. Ele vai falar sobre a questão do rearmamento, o armamento. Eu acho uma coisa interessantíssima. E sou contra esse assunto de terem dito que brasileiro não pode ter direito a arma em casa. Eu sou filho de gente que tinha arma em casa, regular, arma com registro, com nota de compra. E isso nunca foi um problema. Eu me criei com arma, eu tinha que limpar as armas do pai quando o pai voltava de caçada. Nunca teve nenhum problema, porque eu fui bem orientado para isso. Então, acho que é uma coisa importante. A gente tem coisas de pessoal que o governo não tem que estar interferindo dentro da minha casa. Nesse caso das armas, é o óbvio que uma campanha maciça de desinformação levou parte da população a ter um horror hoje em dia, um psicologismo na realidade, um medo não justificado das armas, quando uma parcela imensa da população é armada, os bandidos. No Brasil, um bandido compra, adquire uma arma e assalta alguém sem nenhuma dificuldade. Um cidadão de bem honesto tem toda uma burocracia que nós estamos tentando criar um ambiente cultural, porque a cultura que domina a política é de desamarrar e de eliminá-la, né, para permitir o acesso do cidadão de bem às armas. Você citou o nome do Catani também. Antes de ser deputado estadual, o Catani é um assentado. Só sobre, né, as armas ainda. Aquilo que o próprio presidente Jair Bolsonaro falou aí, teve uma gravação vazada, né? E aquilo que ele falou lá no Ministério. Um povo armado jamais vai ser escravizado. Primeiro, não vai ser escravizado pelos vagabundos e não vai ser escravizado pelo próprio Estado. Mas isso, quem conhece um pouquinho da história sabe que como começa a haver uma interferência governamental nas pessoas, primeiro eu estou tirando a chance de defesa. Isso é uma questão histórica. Como tu faz para fazer o povo ser mais ordeiro dentro daquela conotação? Então tu prepara o cara, tu desarma, tu diz que vai ser dominado, contra, né, Fábio? aí tu vai trabalhar. Agora a gente tem exemplos históricos, né? Na Segunda Guerra Mundial, o ataque a Pearl Harbor foi desenvolvido como ideia de estrutura de estratégia militar do Japão, em alternativa à primeira ideia, que a primeira ideia do imperador era uma invasão dos Estados Unidos pela costa oeste, e um general que tinha um conhecimento enorme da realidade americana, tinha estudado lá, falou: imperador, e para os líderes militares, nós vamos ser dizimados, porque existe uma espingarda, um rifle em cada casa. Os tiros vão vir de onde a gente não vai ver. E agora a gente está vendo na Ucrânia. A Ucrânia é um exemplo. Presidente desarmamentista, na hora que vem uma invasão russa, o que ele faz? Arma desesperadamente uma população não acostumada a ter armas e não treinada para se defender de um exército extremamente especializado como o russo. Não é uma mera opinião, né, Fábio? São dados. É só olhar quando o Estatuto de Armamento entrou em vigor, o número de homicídios, o Brasil virou um dos países mais assassinos do mundo. Agora, com o presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu pelo menos facilitar um pouco o acesso às armas, os números estão despencando novamente. E essa discussão aqui, ela explica um pouco do assunto que você abordou antes, da histeria da esquerda em gritar e tentar impedir que pessoas que defendem as ideias que nós defendemos falem. Porque eles só têm do lado deles a mentira, a obliteração e o obscurantismo. Quando a verdade é discutida de maneira aberta, e é por isso que você não vê debates entre esquerdistas e direitistas, eles fogem dos debates. Não aceitam. E só se reúnem para numa competição de esquerdismo, né? Os debates da TV brasileira, da mídia brasileira, são competições de esquerdismo, é para ver quem é mais esquerdista, né? Não existe uma divergência real. É por causa disso. Porque os fatos, é verdade, são capazes, sem muita elaboração e argumento, de eliminar completamente tudo que eles defendem. Inclusive, na última participação que eu tive aqui, Fábio, a gente falou do combate ao comunismo.
Teve um ex-vereador da cidade aí, Marco Longaray, colocando nas redes sociais lá que eram loucos aqui falando do comunismo, que o comunismo não existe mais do jeito que tá falando. Eu desafiei ele pro debate lá publicamente no Facebook. Simplesmente correu, não respondeu, é sempre assim. Bom, mas isso aí é... Bom, as opiniões são assim. Nós temos uma tradição, né, de ter... Abre para mim, Vanessa. Nós temos uma tradição aqui cultural, né? Tu visto que cidades do interior tem o registro clube de atiradores, caça e pesca, existem clubes ainda que se mantêm. Isso aí vieram com os imigrantes para cá. E toda a região nossa, como aqui a gente caçava muito um pato que migra da Argentina, então a gente tinha perdiz, até então era permitido. Então toda a família de caçador, ela tinha uma espingarda regulamentada. A espingarda de chumbo é a melhor arma de defesa do patrimônio, porque ela não é letal. Ela, desferida com uma certa distância, ela repele o agressor e ele não mata. Não é um caso de bala. E todas as casas tinham. O Estatuto de Desarmamento complicou e retirou essa... E dava um troquinho pra gente, né? Dava um dinheirinho pra gente comprar. Eu há pouco, agora, fim de semana, eu tive num concurso Tira o Prato lá no clube, aqui na Barragem, que nós temos um clube organizado, com pedana e tudo mais. E eu li um livro de 1985, tinha 140, 180 pessoas registradas. Tu olha ali, tem engenheiros, tem médicos, tem profissional liberal, pessoas que não são... Né? São pessoas. Era um clube justamente para prestigiar uma coisa que tinha na época, que era a caça, que era muito difundida, mas todas as armas, como tu disseste, ela tinha nota fiscal. E elas eram permitidas na sua residência e no seu negócio, para defender o seu patrimônio. Agora, tu tem uma arma, tu tem que se constranger muitas vezes na autoridade policial para que te pergunta, para que tu quer arma? Eu não deveria responder isso, né? O Estatuto do Desarmamento, ele é um engodo na sua gênese, porque não foi respeitado o plebiscito. Mesmo com toda a campanha da Globo, eu lembro bem disso na época, eles perderam o plebiscito para falar sobre discutir o tema. Lado, né? Número 1. E 2, é o descumprimento de um acordo com o seu povo pelo Estado brasileiro. Porque o acordo tácito era: me dê as suas armas que eu irei lhe proteger. A criminalidade só aumentou. O tráfico de drogas só aumentou. O número de assassinatos no Brasil só aumentou. Até o momento em que o presidente Jair Bolsonaro é eleito, eram 60 para 70 mil assassinatos no Brasil ano. Isso são números de guerra. Apenas a eleição dele, sem nenhuma prática concreta, porque a necessidade de mudança legislativa teria que se dar num Congresso, e o Congresso é reativo a esse tipo de coisa também, tem muito da esquerda lá ainda, só a eleição já fez reduzir esse índice em 20%. Aí as pessoas falam, a direita é isso, é aquilo. Menos negros, mulheres, gays, homens, brancos, pardos deixaram de morrer assassinados no Brasil por conta da eleição do presidente Jair Bolsonaro, pela mera expectativa de que haveria um cara no governo federal sentado na cadeira que não ia proteger vagabundo e bandido. Bom, o papo é ótimo, daria para conversar mais uma hora aqui, tem muitos assuntos para bater um papo. Gosto disso, eu gosto de ouvir, gosto de ser contrariado das minhas opiniões também, que muitas vezes eu acho que uma coisa é outra. Converso então com o Sérgio Santana, que vai estar palestrando amanhã, o Maurício Costa e o Vitor Hugo Lindenau aqui conosco. Certo? Fábio, nós teremos 2 painéis super importantes para o pessoal do agro amanhã. O Luiz Carlos Mulhon, um professor que vem do Nordeste aqui, já fez trabalhos aqui na Costa Doce, vem para falar sobre as perspectivas do clima para a safra 2022-2023 e as suas tendências para 15 anos. E vamos ter também aqui o Gilberto Catani, que eu acho que o Sérgio pode falar um pouquinho para nós. O Catani encaixa demais com o que é o Brasil profundo, né? O Catani é um assentado, vive hoje ainda num assentamento rural no Mato Grosso. Além de ser deputado. Além de ser deputado estadual, ele se tornou deputado por conta do trabalho que ele fez, a liderança dentro do assentamento. E ele vem aqui basicamente para falar e mostrar, com dados, números, história, a farsa que é o MST, que foi criado pela esquerda para, literalmente, ao contrário do que apregou, acabar com a verdadeira reforma agrária que teria que sido feita. É uma palestra extremamente interessante. O Paulo Chuchu, quando fala de arma, também faz uma inflexão com a questão da realidade do povo brasileiro, do cenário do agronegócio também. E vamos ter aqui com a gente também o Felipe Pedri, que é nosso parceiro, ajudou na concepção e a trazer o evento aqui para cá, amigo de Brasília, que é ex-secretário institucional da Presidência da República, ex-secretário do Audiovisual da Secretaria de Cultura
E agora também pré-candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. Ele está dando uma palestra, é um cara que entende muito de política e tem muito a falar pro pessoal. Tudo isso amanhã aqui no Humanize. Pessoal, vou ter que encerrar o programa. Estamos já com Porto Alegre já entrando ao vivo agora conosco. Amanhã 8 da manhã começa o cadastramento. Você participa do Humanize ou então nas redes sociais.